Quais são as características das filhas de mães narcisistas, de mães e de pais abusivos? Eu quero partir, né, do ponto da mãe. Se vocês quiserem saber por quê, esperem o sinal da vinheta. Bom dia a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre filhos e filhas de mães narcisistas. Por que essas pessoas são tão inseguras nos seus relacionamentos interpessoais? Se verificarmos, isso acontece desde a infância. Vemos que todas as mães narcisistas são inseguras, mas também há mães que são inseguras, mas que as mesmas não são narcisistas. E como isso acontece? Na relação interpessoal, né, vamos dizer assim, vinculativa entre mãe e filha, a mãe ela é a detentora, né, de formar a parte psíquica da filha ou dos filhos, né? É ela que dá base à maturação emocional do filho. Então, pais e mães narcisistas, eles têm a tendência de cometer gaslighting com os seus filhos. E o que seria gaslighting? Gaslighting, na verdade, seria uma percepção que a pessoa começa a ter da realidade que é totalmente distorcida, né? As pessoas não olham a vida como são, a pessoa não olha, né, os seus dons, os seus talentos, né, o seu potencial, mas sim ela começa a ter uma percepção da realidade em que a mãe ou pai narcisista colocou dentro dela. Mas hoje eu quero falar acerca da mãe, porque é a mãe que é responsável pela evolução intelectual da filha e dos filhos. Interessante que há mães que são narcisistas e há mães que não são narcisistas. Então, as filhas, tá, na maioria das vezes, ela tem esse comportamento de gaslighting, né? Ou seja, ela começa a agir de acordo com a projeção da mãe. Por exemplo, a mãe falou que ela é inútil, então ela começa a ter essa sensação de inutilidade. A mãe falou que ela não servia para nada e ela se sente, né, um nada. A mãe chama constantemente que ela é burra, né, e ela se sente burra. Então, ou seja, quando o filho ou a filha não faz a vontade do pai ou da mãe, que são narcisistas, elas têm a sua identidade totalmente roubada, né? E o que é colocado nela é a distorção que a mãe e o pai têm da realidade. Por quê? Porque para o narcisista, os filhos são uma extensão dele. Eles não respeitam a individualidade dos filhos. Por quê? Por exemplo, se o filho tem sucesso e o pai não tem sucesso, ele começa a fazer o quê? Roubar a alegria do filho. Se o filho é inteligente e o pai não é inteligente, ele busca roubar o conhecimento que a pessoa tem. Tá certo que roubar o conhecimento de alguém ninguém consegue, né? Mas é o que os pais tentam fazer. Se a filha é muito bonita, a mãe vê a filha como ameaça, né? Então, com isso, ela vai começar a fazer o quê? Distorções cognitivas, né? E essas distorções cognitivas que a criança vai tendo, ela vai florescer totalmente na vida adulta. E quais são esses tipos de distorções que eu quero falar para vocês? Na verdade, são 5 tipos de distorções, né? A primeira seria supergeneralizar, né, os relacionamentos, ou seja, ela vai sempre reduzir o macro em relação ao micro. Por exemplo, se essa pessoa essa moça se relaciona com um homem ou com 2 homens depois, ou 3, se não dar certo para ela, na verdade, nenhum homem presta. Então todos os homens, né, do planeta, vamos dizer assim, é reduzido aos relacionamentos que ela teve. Então ela está fazendo o quê? Ela está super generalizando o mundo a partir daquilo que ela sente
e mediante a sua percepção, porque ela começa a falar que todos os homens são iguais. Então é por isso que ela não consegue, na verdade, ter um vínculo, né, com o homem. Por quê? Porque o vínculo que ela teve com a mãe não foi tão forte o quanto que ela gostaria. Só que essa carência emocional, ela tenta passar para o homem quando ela se relaciona, e o homem muitas vezes não vai suprir essa sua carência emocional, porque a filha, ela tem a carência da mãe, né? Interessante que a mulher, ela tem um costume de misturar duas coisas, que seria o amor romântico e o amor paterno, né? Ou seja, ela quer que o companheiro seja uma espécie de pai e uma espécie de amante, né? Ou seja, ela quer que o namorado dê tudo aquilo que ela não teve na sua infância em caso afetivo, e também, né, que cubra a sua carência sexual. Então, quando o homem ele não consegue cobrir um desses requisitos, né, ou ambos, até a mulher, ela fica totalmente frustrada, né? Então, por isso, mediante essa sua frustração, ela vai começar a generalizar todos os relacionamentos que ela tiver, todos os homens que ela vai conhecer. Por quê? Porque ela tem um ideal de homem, como um homem deveria ser, né? E esse homem vai frustrar ela. Então ela vai começar a generalizar todos os homens como se fosse o mesmo, né? Ou então, por exemplo, também todas as amizades. Se uma amizade ou duas amizades não dá certo, ela vai, né, generalizar. O segundo aspecto seria dramatizar ou catastrofizar. Ou seja, o mundo se torna dramático mediante as distorções dos acontecimentos. Por exemplo, todo mundo tem o seu problema na vida, todo mundo tem a sua dificuldade, mas ela vai se tornar totalmente dramática. Como isso acontece? Porque quando a mãe chamava, por exemplo, essa moça, vamos dizer assim pelo nome, Simone, vem aqui, Simone, quero conversar com você. Então ela gravou, na verdade, uma impressão muito mal, porque toda vez que a mãe o chamara, estava chamando para brigar com ela, para exortar, para bater ou para humilhar. E essa moça, quando cresce, na verdade, quando ela escuta alguém chamar o nome, o que acontece com ela? Ela começa a tremer, né, dos pés à cabeça. Isso também não acontece só com mulher, mas também acontece com o homem também. Quando o homem está fazendo alguma coisa e a pessoa fala, meu nome é Maurício, né? Maurício, aí eu tremo, vamos dizer assim, né? Meu Deus do céu, vai acontecer alguma coisa, porque quando a pessoa chama o meu nome, misericórdia, vai acontecer alguma coisa totalmente desagradável. Eu estou ferrado, né? Então, o que vai acontecer comigo? Então, a pessoa vai começar a generalizar também, né, todos os seus relacionamentos, e vai catastrofizar. Ou seja, o mundo vai estar sendo totalmente moldado, a realidade vai estar sendo totalmente moldada à sua visão de mundo. Então, tudo que acontece para ela é ruim. E se algo acontecer de bom, essa pessoa tende a desconfiar. Começa, fala bem assim, nossa, minha vida não foi nada boa mesmo, então se acontecer alguma coisa boa, é porque o seguinte, na verdade, o que vai acontecer em seguinte vai ser bem pior. Então a pessoa está sempre preparada para o pior e nunca para o melhor. Então ela sempre vai dar a atenção mais às coisas que lhe deixam tristes, para baixo, tá? E sem energia, do que para coisas que lhe fazem bem, que lhe levante o humor, né? Então ela começa a ter totalmente uma distorção. O que vale a pena, na verdade, é que eu sinto sobre a realidade. E quando o outro me elogia, eu vou fazer o quê? Eu vou desconfiar. Por que ela vai desconfiar? Porque toda vez que quando a mãe elogiava, a mãe queria algo em favor, algo em troca. Então, quando alguém vai elogiar essa moça, quando ela cresce, ela sempre vai pensar o quê? Que todas as vezes que alguém elogia, que tenta chegar perto dela, ela vai entender que há um certo tipo de interesse. O terceiro fato também seria minimizar. O que seria minimizar? Ela começa a dar menos importância às coisas que ela tem e se fazer de cego à realidade.
é aquela pessoa, por exemplo, que se tornou dependente, né, química, e muitas vezes acha que consegue relevar. Não, se eu consigo beber, eu consigo parar de beber, né? Se eu me relaciono com alguém que não vale nada, eu consigo me afastar dessa pessoa. Mas na verdade ela não se afasta, porque ela tem um vínculo emocional e ela quer que essa pessoa cubra todas as suas carências emocionais que seu pai e a sua mãe, né, não lhe deu. O quarto aspecto, né, seria deduzir pensamentos. Como seria esse, né, deduzir? Ela acredita que todas as pessoas conspiram contra ela, ou seja, ela acredita mais nas sensações que ela tem do que nos atos que as pessoas têm diante dela. Se alguém elogia, ela vai falar bem assim, não, tem alguma coisa errada. Ou seja, se alguém fala alguma coisa e olha para ela, ela vai começar a deduzir que aquela pessoa está passando alguma informação sobre ela. Se ela chama alguém para sair e a pessoa não pode ir, ela vai começar a falar assim, nossa, por que aquela pessoa não quer sair comigo? Será que eu sou tão má assim? O que eu fiz de errado? E ela vai começar a julgar o outro mediante a projeção que ela tem do outro, né? Você vê que é uma característica que a mãe colocou nela, e ela também, mediante os seus, né, a sua experiência de vida, ela vai começar a projetar no outro, né? Então ela sempre vai acreditar também, que é o último aspecto que eu quero falar, é levar tudo para o lado pessoal. Então ela acredita que o mundo está totalmente, né, por exemplo, de acordo com suas percepções e projeções da realidade, ao pensar que tudo que acontece com ela é pelo lado pessoal. Então ela começa a achar inconscientemente que ela é o centro das atenções. Então que tudo que acontece com ela é que os outros praticamente querem o seu mal e querem, né, acabar com ela. Então essas são as características, né, de um filho ou de uma filha de uma mãe narcisista. Seria supergeneralizar, catastrofizar ou dramatizar tudo o que acontece na vida, minimizar os acontecimentos, deduzir pensamentos e atitudes dos outros e levar tudo para o lado pessoal. Isso acontece porque mediante uma experiência traumática que ela teve com seus pais, e ela começa a achar que tudo, né, gira em volta dela e acontece em tudo para poder tolher a sua liberdade ou para acabar com ela, porque é isso que aconteceu na sua infância. A sua mãe deduzia tudo o que acontecia, na verdade, a ela, a criança. Então a criança, quando começa a crescer e atingir a sua fase adulta, ela começa a ter essas distorções da realidade e ela consegue projetar, na verdade, tudo aquilo que a mãe deu nela. Mas há sim a possibilidade de se desintoxicar disso. E qual seria, né, essa desintoxicação? Por exemplo, você teria que parar de generalizar as coisas, tá? Que nem tudo que acontece é culpa sua. Há forças no universo, vamos dizer assim, na constelação dos afetos, que está fora do nosso alcance. Se a pessoa não pode conversar com você, porque ela tem os problemas dela, não é porque ela não tem nada contra você. Você não necessita catastrofizar as coisas. Assim como acontece coisas más com todo mundo, também acontecem coisas boas também. E também você não pode ficar deduzir pensamentos. Ninguém consegue deduzir pensamento de ninguém, né? Nós vemos comportamentos de uma maneira muito rasa e de acordo com as projeções que temos de nós mesmos e projetamos no outro. Então nós estamos vendo no outro aquilo que sentimos acerca de nós mesmos. Então por isso que nos defiamos, passamos mal, a pessoa começa a passar mal muitas vezes e se achar uma péssima pessoa e parar também de levar tudo para o lado pessoal. Você pode, por exemplo, sofrer um certo tipo de exortação profissional e ficar tudo bem com isso. Por quê? Porque a pessoa está falando acerca do seu trabalho e não da sua pessoa. O problema é que as pessoas hoje em dia se vinculam, né, a tudo que ela faz como se fosse uma característica dela. Então se está
criticando o seu trabalho, não está lhe criticando como pessoa, mas sim está falando para você ser melhor no seu trabalho. E a pessoa gosta de você, mas essa pessoa que lhe exorta muitas vezes quer tirar o seu melhor. Então não veja isso para o lado profissional, pessoal, na verdade. Veja isso, né, como fases da vida e como relacionamentos que acontecem entre todos, né? Pessoas cobram de todas as outras pessoas constantemente para ser melhor pai, melhor filho, o melhor no seu trabalho, sabe? Então, as pessoas, nas interações entre os afetos, elas são aquilo que são, né? E que você não pode internalizar essas coisas como se fosse parte do seu caráter. Você não é o que você sente acerca de si e nem o que sua mãe sente ao seu respeito. Se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando, por gentileza, se inscrevam no nosso canal, aperte o botão das notificações e dê um joinha. E com certeza eu continuo agradecendo o carinho, viu, e a atenção de todos que têm feito esse canal crescer. E até a próxima!